Meus amigos, sou Maria, semeando paz, amor e alguns conhecimentos de espiritualidades. Estávamos falando sobre os chakras, né? Sobre obsessão, quando os nossos irmãos que nos desejam mal costumam atacá-los, principalmente quando eles estão bem desequilibrados. Eles aproveitam a ocasião. E disse também sobre os signos, com seus devidos chakras, com seus devidos plexos. Vou dizer algumas coisinhas ainda, antes de nós entrarmos no assunto sobre os chakras também, que é sobre o bloqueio deles. Ao despertar o chakra coronário, que é esse chakra de cima, através da nossa espiritualização de forma natural, irrigaremos com mais intensidade os demais chakras com energia espiritual, ativando as nossas percepções espirituais de baixo para cima. Dessa forma, não correremos riscos algum. Ao despertar o chakra básico de forma forçada, ativaremos nossas percepções espirituais de baixo para cima, irrigando com mais intensidade os demais chakras, com energias mais densas, que poderão nos levar a correr muitos riscos, que poderão nos levar a sérios desequilíbrios. O desenvolvimento ou aumento do tamanho dos centros de força, né, que é o nome que a gente dá para os chakras também, se dá de forma natural e progressiva à medida que o homem promove o seu crescimento moral e espiritual. Então quer dizer que a gente não precisa forçar, nem procurar meios, nem ficar lendo, procurando o que vai mexer, por que vai fazer. Então, sejamos convenientes conosco mesmo, fazendo e seguindo o que é para seguir, para não termos problemas. Para acelerar nossos chakras, os espíritos superiores dependem da nossa reforma moral. Porque se eles permitirem que entre mais energia, certamente irá acelerar os centros de forças e haverá mais energias e consequente aumento dos chakras. Porque eu já tinha dito para vocês que os nossos chakras, eles dependem de cada um de nós. Não é todo mundo que tem os mesmos chakras bonitinho, trabalhando com essas cores vibrantes, não. Depende muito. Uma pessoa ignorante, que não se mexe para nada, não quer saber de nada, às vezes faz coisa errada, logicamente ele não vai ter um chakra de uma outra pessoa que tem outra visão de vida, que procura melhorar, procura melhor conhecimento das coisas. E esses chakras, gente, ele não está parado, ele está continuamente rodando e, dependendo da evolução da pessoa, ele gira bem depressa, né? E mostrando suas cores vivas, as cores lindas. Mas, se o indivíduo não faz nada, não produz nada, não tem como ele ter esse chakra melhor, esses chakras são pequenos, giram com menos velocidade, as suas cores são feias, e ora tá desequilibrado, de repente ele vai buscar auxílio, ajuda para o outro chakra, acaba também desequilibrando o outro, e assim vai. E a pessoa vai não vai passando bem na sua parte física por causa disso. E às vezes nem sabe, às vezes pensa que porque comeu demais, porque fez isso, porque dormiu pouco, e às vezes não é. E às vezes é consequência do mau funcionamento.
Os chakras do perispírito captam as vibrações do espírito e as transferem aos centros de força do duplo etérico, que as filtram e as remetem para as regiões correspondentes do nosso corpo, né? Porque já foi falado que no nosso perispírito tem os chakras astralinos, em correspondência com os chakras do duplo etérico. E então é um trabalho junto, gente. Um ajuda o outro, o perispírito, o duplo etérico, a aura, os chakras, todos trabalham em nosso benefício continuamente desde que nós colocamos o pé na nossa reencarnação. E não para, até que chega nosso desencarne. E aí o duplo etérico se desvanece e esse chakra, as energias que ainda existiam nele, passa para os chakras astralinos. O movimento giratório dos chakras, vejam bem, resultam do encontro das energias espirituais com as energias físicas, né? Então, quando encontra os dois, as energias, a espiritual e a física, é que resulta na movimentação, no movimento dos chakras que não ficam parados. E essas energias físicas vêm do nosso planeta mesmo. O movimento vorticoso dos centros de força resulta do choque das energias espirituais sutilíssimas, descidas do alto, com as energias físicas primárias, agressivas, vigorosas, que sobem da terra, carregada de impurezas do mundo. Quanto mais for a absorção das energias, maior será a quantidade, do giro de centros de força. De acordo com o tamanho do centro de força, compatível com a nossa evolução espiritual, vai ocorrer um fluxo de energia que irá determinar a quantidade de giros. Pensamentos puros, máximo de giros. Pensamentos negativos, o mínimo de giros. Para que o médium assimile ou parcele mais o plano espiritual, para que ele note mais o plano espiritual, é necessário ele acelerar a velocidade dos giros do centro de força. Então, vocês estão vendo qual a necessidade? Então, a gente tem que estar sempre em comunhão com aquilo que acontece com a nossa parte espiritual. Então, essa percepção espiritual, mas a pessoa não terá condições morais suficientes para administrar o dom. Portanto, dependendo da nossa conduta, da nossa maneira de ser, do nosso dia a dia, dos nossos atos, e não é só daquilo que a gente pensa, ou deixa de fazer, porque às vezes a pessoa fala, eu não fiz nada, maldade nenhuma, não fiz isso, fiz aquilo, mas também deixou de fazer alguma coisa. Durante a encarnação, principalmente a moral, os chakras podem. Então, principalmente no que se diz respeito à parte moral nossa. Os nossos chakras podem ser acelerados para aproveitarmos mais as oportunidades que nos foi dada. Segundo, ser desacelerada para evitar complicações por mau uso das percepções. Às vezes eles aceleram, a espiritualidade vem nos ajudar e nós, por alguma razão, fazemos alguma coisa errada ou desmedido que não era para fazer. Porque muitas vezes a gente, ao invés de pensar naquilo que vai fazer, a gente vai fazendo. Depois é que vê as consequências. Terceiro, sua velocidade pode ser mantida para que as percepções fiquem estacionadas enquanto tivermos alguns problemas de ordem moral a ser resolvido. Esse é o caso de médiuns que,
passam anos e anos sem ter avanço nas suas percepções. É por isso que eu falo que o médium necessita estudar, sim. Não contar com os seus guias, não contar com os seus mentores. Mas a maioria fala, o meu guia sabe de tudo, faz tudo, eu não preciso, para que eu vou ler? Eu não gosto de ler, ainda fala na carta da gente. Não gosto, mas faça uma forcinha, gente. Já que veio o médium, não conte com aquilo que você trouxe, a bagagem que você trouxe da vida passada, não. Tem que ser agora, hoje, e não amanhã. Amanhã poderá ser muito tarde. Então, vocês vejam que eles podem ser acelerados, eles podem ser desacelerados e podem ser mantidos no movimento normal deles, né? Que acho que seria mais eficiente para nós. Que vai que a gente faz alguma coisa indevida, daí sai mal. Bom, terminando essa parte, nós entraremos numa parte também que é bem interessante, que é o bloqueio dos chakras, né? O bloqueio já está falando, né? Já está dizendo que ele é atacado, que ele é seguro para não trabalhar eficientemente, e nós precisamos saber a causa disso daí, que nos impede que os nossos chakras funcionem normalmente. E a necessidade disso, sim. Então, vejamos alguns. O bloqueio dos chakras, o básico e o genésico, que a gente já viu, que é aquele lá de baixo, com apenas 4 pétalas, e que está ligado ao nosso aparelho genital, a nossa parte da sexualidade. Então, vejamos. Falta de equilíbrio emocional, né? Falta de ânimo, falta de força, desgaste físico, e a pessoa fica distraída. Fica distraída, às vezes vai falar uma coisa, faz outra, está procurando uma coisa, não lembra mais, fica fora. Então, vocês vejam bem o que pode atacar, o que pode bloquear o nosso chakra, né? No último chakra que a gente estudou. Então, o que acontece? Agora, não é um bloqueio só de um chakra, todos eles são atacados, gente. Agora, o umbilical, que é aquele da região digestiva, que é do nosso aparelho digestivo. Por que acontece o bloqueio dele? A pessoa fica sem estrutura para se identificar. Fecha-se no mundo e vive no passado, sem alegria e sem satisfação. Então, quando acontece esse bloqueio nesse chakra, a pessoa fica diferente. E é bom a gente falar isso, saber disso, porque a gente mesmo precisa se dominar. Ou mesmo alguém ligado a nós. Nossa, estou vendo que a minha irmã não está bem, não tem hora que fala uma coisa e faz outra, anda muito pessimista, muito triste, muito egocêntrica. Então é a hora da gente tomar conhecimento, de saber. O esplênico, perda de apetite, rancor, raiva, ódio, medo. A pessoa perde o seu amor próprio. Não acredita em mais nada. Então, vocês estão vendo quais são as situações de cada um. O cardíaco, palpitação. É lógico que quando nós sofremos da nossa parte circulatória, é muito comum a palpitação. Então, a gente precisa ficar em alerta. E às vezes eu não me sinto bem, então eu preciso prestar atenção. Faço uma oração, peço. Então, se eu vejo que realmente aquele problema se alterou às vezes, ou então diminuiu, então eu vejo que a causa às vezes pode ser minha, do meu problema de saúde, como também pode ser a causa de um problema espiritual,
uma influência, um irmãozinho que se encostou, passou, está perto, né? Muitas vezes sem saber. Então é a hora que nós entramos também em oração, pedindo ajuda. O laríngeo. Falta de criatividade. A pessoa fica com dificuldade de expressão. A pessoa se fecha, não consegue se livrar da angústia. Né? Então, você veja que cada uma tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção, precisa guardar. Essas coisas aqui é bom vocês, se tiver interesse, de vez em quando, escutar e ver, nossa, no laríngeo acontece isso daqui, e realmente estou sentindo assim. Ou então, o meu filho, que está na adolescência, às vezes é por causa da adolescência, vamos ver se não é alguma coisa que ele está tendo, que ele está passando, mas sem alarde. O que você tem, sem fazer comício, sem fazer extravagância de ficar falando, perguntando, ainda mais para moço, moça, né? Aí sim que eles se fecham mais. Então precisa ter tirocínio em tudo que a gente for fazer, tudo que a gente quiser ajudar, porque às vezes em vez de melhorar, piora. O frontal causa perda, perspectiva, direcionamento. A pessoa fica sem objetivo e não vê nada na frente. Quantas vezes a gente vê gente assim, gente? Pessoas assim, desse modo. Eu estou desanimado, não tenho vontade de ir adiante, não tenho vontade. É como se o mundo tivesse acabado para ele. Às vezes ele não passou nenhum desengano, nem ninguém fez ele sofrer. Ele mesmo que se manifesta dessa maneira. Agora, o coronário, a pessoa se anula para a vida, perde o contato com a realidade e não consegue idealizar mais nada. A prece, o passe, a irradiação, a água fluidificada ajudam. Serve sempre de apoio para a recuperação, mas não são a base para o equilíbrio, alinhamento ou harmonização dos chakras. Então, gente, está dizendo que a gente pode recorrer a um passe, a uma aguinha fluida. Todos nós, seja a religião que for, a gente pode pôr um copo de água antes de deitar, ou mesmo durante o dia, e fazer uma oração. Sempre nós estamos bem acompanhados, gente. Não é só obsessão, mas influência. Há aqueles que nos querem bem, vocês nem queiram saber. Pessoas que foram maravilhosas em nossas vidas e que ficaram à nossa espera, eles nos ajudam continuamente. Então, eles podem nos ajudar por um bom fluido para a gente. Mas acontece aqui, está falando que esse passe, essa água fluida ajuda, serve de apoio. Mas, o que acontece? O chakra bloqueado não é a causa, é consequência. Entenderam? Não é a causa dessas coisas, e sim consequência. A causa do desequilíbrio dos chakras são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas palavras, a gente se irrita por nada, de repente tá falando um nome feio, palavrão, a gente tem que se cortar disso, né? Dá uma batidinha na testa e fala, desculpa, meu Deus, não é por aí. E os nossos desejos, nós somos humanos, mas de vez em quando a gente pensa alguma coisa que não é possível, que a gente está vendo que vai trazer, é negativo, é ruim para nós mesmos. Se nós seguirmos, não estou falando que nós vamos virar santo, nem a Teresa de Calcutá, de uma hora para outra, não é isso. Mas nós temos que nos policiar, sim, né? Porque às vezes a gente já acorda já azeda, como se diz,
e de repente sai de perto. E não é por aí. Nós temos que ver e nos dirigir para aquilo que é certo. E também mágoas, gente. Quanta gente guarda... Conheço gente que guarda mágoa de irmão, de pai, porque o pai falou, porque o pai fez. Deixa isso para lá. Muitas vezes a pessoa é intempestiva, ela fala sem querer, não falou do coração, falou de boca para fora. Então vamos viver bem com as pessoas, porque o amanhã virá. E nós continuamos aí. Tem espíritos que faz séculos e séculos que está obsediando, que está atrapalhando os seres encarnados. Ele não caiu em si, que até nem sabe por que ele está obsediando aquele cara. Por aí vocês veem como é bobagem a gente se magoar por coisas bobas, mesmo que tenham sido coisas relevantes. Por quê? Ficar com inveja e ódio, se nós também erramos. Então, o rancor, os ciúmes, outra coisa boba. Ciúmes por quê? Ninguém é de ninguém. Nenhum de nós, nem nós somos nós mesmos. Nós somos filhos de Deus. Cada um de nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui encarnados, temos marido, tudo bem, mas não somos propriedade de marido, nem de filho, nem de ninguém. A mesma coisa, nossos filhos são de Deus. Vejam bem, a vingança, gente. Quanta gente vingativa aqui. Porque ela fez, porque eu vou fazer, e continua. Ele nasce, vem, volta, tá com essas ideias na cabeça ainda de vingança, de se vingar daquela pessoa. Ódio. E ainda temos os nossos vícios para ver, para tomar conta, para relevar. Então, da próxima vez, nós vamos ver sobre as funções do chakra. Por que eles estão em nós? O que eles produzem? Qual o papelzinho deles? Então, até lá, eu termino desejando a todos tudo de bom e maravilhoso.